Olá, que a paz do Senhor Jesus e a bênção de Deus esteja na sua vida. Nós vivemos a fé de uma palavra muda tudo. A palavra de Deus tem poder para mudar tudo na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E toda quarta-feira estamos aqui às 9 horas da noite, lendo uma palavra e na sequência fazendo uma oração, porque através da palavra de Deus e da oração alcançamos bênçãos na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, prepare a sua Bíblia, abra ela no livro de Números, capítulo 13, versículo 25. Nós vamos ler essa palavra e eu acredito que Deus, ele assim, abençoará a sua vida através da palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para que sempre você acompanhe conosco a oração da manhã. E nas quartas-feiras, dia como hoje, você acompanhe também uma palavra muda tudo, né? E eu creio que o Senhor, ele mudará a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveite e dê um like nesse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus e assim a bênção de Deus alcançará a vida de muitas pessoas em o nome do Senhor Jesus. Então vamos ler aqui na palavra de Deus. Diz assim: relatório dos espias recebido com incredulidade. Moisés, ele era o líder do povo. O povo havia saído do Egito. Passaram mais de 400 anos sofrendo no Egito, sendo escravos no Egito, passando por privações, humilhações, situações muito difíceis no Egito. E Deus levantou Moisés, que assim libertou o povo daquela escravidão, daquele sofrimento. E eles estavam peregrinando no deserto na ocasião. Deus estava preparando o caminho para que eles conquistassem a terra prometida. E Moisés, muito sábio, enviou 12 espias para assim inspecionar a terra, olhar, observar e relatar tudo o que ali havia. E assim aconteceu. E diz assim no versículo 25 do capítulo 13 do livro de Números: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e viram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Então veja bem que eles chegaram e começaram a passar um relatório para Moisés, Arão e toda a congregação. Lembra-se que eram 12 espias. E eles já tinham atravessado o Mar Vermelho, Deus já havia feito sinais e maravilhas no meio daquele povo, estava sustentando aquele povo no deserto, e ali esses 12 homens voltaram e começaram a passar todo um relatório. E aí relataram a Moisés, versículo 27, e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Então os espias disseram: a terra verdadeiramente mana leite e mel. Realmente a terra é próspera. Realmente a terra é uma terra abençoada. Versículo 28 diz: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então vejam só que eles começaram a relatar a Moisés e Arão e a toda a congregação que a terra realmente era próspera, manava leite e mel. Eles apresentaram o fruto que eles colheram na terra, só que porém, eles disseram: o povo que mora lá é um povo poderoso, povo forte. As cidades são grandes, são fortificadas por muralhas, as cidades são muito fortes, nela há guerreiros, nela há gigantes, filhos de Anak, que eram descendentes de gigantes. Então eles começaram com isso a desesperar o povo. Eles estavam querendo dizer que não valia a pena. Em outras palavras, eles estavam falando que não valia a pena tentar invadir. Eles estavam relatando que não valia a pena o risco,
porque haviam muitos homens de guerra, haviam muitas cidades fortes, poderosas na palavra deles. Então, o relatório deles era que eles não conseguiriam. Só que eles haviam esquecido que momentos antes, meses antes, podemos dizer assim, ou até mesmo algum tempo antes, eles haviam atravessado o Mar Vermelho. Eles esqueceram que algum tempo antes, outrora, Deus havia enviado as pragas no Egito, que pegavam nos egípcios e não pegavam neles. Eles esqueceram da providência de Deus. Eles esqueceram do agir de Deus. Eles esqueceram que eles estavam diante de um Deus que pode todas as coisas. Então veja bem, nós não podemos esquecer que nós estamos diante de um Deus que pode tudo. Um Deus que pode curar, libertar e transformar. Um Deus que pode fazer o que ninguém faz. Esse é o Deus o qual nós servimos. E estes homens, eles olharam, não todos eles, estes homens olharam para o problema, eles olharam para a dificuldade, eles olharam para as cidades fortificadas, olharam para os guerreiros que ali tinham, para os gigantes que ali habitavam. Eles não olharam, eles não repararam no Deus que permitiu que eles estivessem ali. Eles não olharam para o Deus que abriu o Mar Vermelho, para o Deus que enviou as pragas do Egito. Eles não olharam para isso e começaram a se desesperar. Quando nós olhamos para o problema apenas, nós nos desesperamos. Quando nós olhamos para a dificuldade, nós ficamos desesperados também. E assim era o que estava acontecendo com aqueles homens. E aí diz o seguinte, no versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então repare que, enquanto eles estavam desesperando o povo e desesperados também, enquanto eles estavam ali pensando em desistir, pensando em voltar para trás, Calebe tomou a frente e falou: Ei, espera lá, não é assim, vamos possuir a terra. Então quer dizer o quê? Sempre na nossa vida vai aparecer pessoas que irão falar: você não vai conseguir, é muito difícil, não vai dar certo. Realmente há barreiras, não vale a pena insistir, não vale a pena o esforço. Sempre vai aparecer pessoas tentando te desanimar, tentando te colocar para baixo, tentando fazer com que você desista daquilo que Deus tem para você. Só que nós temos que ter a mesma fé, temos que ter a mesma visão, o mesmo pensamento que Calebe tinha. Porque Calebe tomou a frente e disse: Eia, espera lá, não é assim. Subamos e possuamos a terra. Calebe estava na fé, na confiança, na certeza de que Deus iria proporcionar para eles o conquistar. Deus ele vai proporcionar para você o conquistar, o receber, desde que você creia, desde que você confie, acredite e dependa de Deus. Só Deus pode abençoar. Aqueles homens estavam desesperados e desesperando os demais porque eles não tinham a mesma confiança em Deus que Calebe e Josué tiveram. E aí diz o seguinte, porém, os homens, no versículo 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então vejam só, eles disseram que eles não poderiam. A maioria estava contra Calebe e Josué nessa ocasião. Nem sempre a maioria tem razão. Coloque isso no seu coração. Lembre-se disso. Nem sempre a maioria tem razão. Neste caso, a maioria estava equivocada, estava completamente errado. Porque aqueles homens, o Calebe e Josué, eles tinham a visão de que eles sabiam que Deus era com eles. Eles tinham essa fé. Eles tinham essa certeza de que a mão de Deus estava sobre eles
e os conduziria a conquistar a terra prometida. Então, só que sempre o inimigo vai tentar falar para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que está muito difícil e que não vale a pena lutar. Porque veja bem que tentaram calar Caleb, tentaram fazer com que ele se calasse, tentaram fazer com que ele desistisse e parasse de falar o que ele estava falando. Porque ele diz assim, deixa eu repetir novamente o versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, ou seja, passaram má informação, passaram um relatório errado do que diferente, podemos dizer assim, do que Caleb e Josué haviam passado, porque eles começaram a infamar, passar má informação. E aí diz o seguinte, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então, vejam bem que eles continuaram, tentaram calar Caleb e Josué, e ali eles continuaram insistindo, falando que não daria certo, que a terra era uma terra boa, porém era uma terra que matava os seus, era uma terra de gigante. Então, sempre vai aparecer, repito, sempre vai aparecer pessoas falando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que até a intenção é boa, mas não vai para frente. Mas Deus, ele tem promessas para a sua vida. Deus, ele tem bênçãos para aqueles que creem. E se você crer, se você acreditar, as bênçãos de Deus, ela se sobressairá na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Não podemos dar ouvido a palavras negativas. Nós não podemos dar ouvidos a palavras que vão nos levar a desânimo, que vai nos levar a desistir. Está dando para você compreender? Confie nisso, confie na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é quem abençoa. A Bíblia fala no Salmo 37, se eu não me engano, fala o seguinte, que fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então quer dizer que se você crê no poder de Deus, na palavra do Senhor, ela vai fazer com que a sua vida, com que você se sobressaia no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus afazeres. E aí continuando, diz o seguinte, também vimos ali, continua o relatório pessimista. Nós não podemos ser pessimistas. Nós que servimos a Deus não podemos acreditar, nós não podemos permitir que o pessimismo tome conta da nossa vida. Aí diz assim, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então eles começaram a se rebaixar ainda mais, falando que aos olhos dos filhos de Anak, eles eram como gafanhotos, eram pequenos, insignificantes, eram como insetos, em outras palavras. E aí diz o seguinte, continuando, para não prolongar muito, eu irei pular lá para o versículo 4 do capítulo 14. Diz o seguinte, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha só, eles ainda queriam levantar um capitão para os levá-lo de volta ao Egito. Eles queriam voltar para trás. Olhar para trás não é uma opção. A Bíblia fala o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eles queriam voltar para o Egito, um lugar que eles tinham, que eles eram escravos, que eles trabalhavam em troca de comida, que eles não tinham liberdade, que eles não tinham paz. Então veja bem, eles preferiam voltar, desistir do que prosseguir. Eles preferiam voltar, olhar para trás, do que ir para frente e lutar. Nós temos que seguir em frente, nós temos que crer em Deus. Deus, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar para nos conduzir, Ele nos conduzirá para a bênção, para a vitória. Aqui Deus estava conduzindo o povo
na liderança de Moisés, Deus estava conduzindo o povo para a vitória, para a terra que manava leite e mel. Então vejam só, Deus, em nenhum momento Deus falou que eles não enfrentariam problemas. Deus em nenhum momento disse que eles não enfrentariam lutas, mas Deus sempre disse que estaria com eles. Então veja bem, na nossa vida nós podemos enfrentar lutas e problemas, podemos passar por dificuldades, mas saiba que sempre Deus estará com você se você confiar nele. Se você depender dele, ele abrirá caminhos, fará com que a luta se transforme em vitória, fará com que a dificuldade se transforme em solução. E aí diz o seguinte: então Moisés e Arão, no versículo 5 do capítulo 14, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Caleb e Josué tomou a frente e disseram: a terra a qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Eles tomaram a frente dos 10 que estavam querendo voltar para trás, dos 10 que queriam desistir, né? E infelizmente conseguiram inflamar, né? Influenciar algumas pessoas ali na ocasião, ou a maioria, podemos dizer assim. Ele diz o seguinte, no versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então eles estavam na fé, confiante. Eles não eles não estavam olhando para o problema, eles não estavam olhando para os gigantes que haviam lá, eles não estavam olhando para as cidades fortificadas que lá estavam, eles não estavam olhando para o aparato militar que tinha nas cidades que eles iriam conquistar. Eles estavam olhando para a grandeza do Deus que estava com eles. E eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, então quer dizer o seguinte, eles estavam querendo dizer o seguinte: se nós confiarmos em Deus, se andarmos na presença do Senhor, se depositarmos a nossa fé nele, o Senhor se agradará de nós e nos fará entrar na terra. E aí ele diz assim: e nos-la dará, terra que mana leite e mel. E aí eles prosseguem dizendo: tão somente, versículo 9, tão somente não sejais rebeldes. Nós não podemos ser rebeldes. Aí ele diz assim, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Não temais o povo desta terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Como pão poderemos o devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então eles disseram: o Senhor tirou deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Eles disseram: o Senhor é conosco, não os temais. Nós não podemos temer. Nós temos que crer. Temos que seguir em frente. Temos que acreditar no poder de Deus. Temos que depositar a nossa esperança no Senhor. Saiba que aqueles homens que desistiram ou que queriam desistir, que estavam desesperando o povo, eles não entraram na terra. Apenas Josué e Caleb entraram na terra. Nem todo o povo de Israel, eles não entraram na terra. Foi outra geração dos filhos de Israel que estavam no deserto que entraram na terra prometida. Porque, vejam bem, eles preferiram duvidar. Eles preferiram duvidar daquilo que Deus poderia fazer. Jamais duvide do que Deus ele pode fazer na sua vida. Se falarem para você que não vai dar certo, acredite que vai dar certo. Se falarem para você que você não vai conseguir, creia que você vai conseguir. Se falarem para você é difícil, você pode olhar com os olhos humanos e comprovar. É difícil,
mas você tem um Deus na sua vida que faz com que você alcance toda a vitória, as bênçãos e vença a dificuldade em o nome do Senhor Jesus. É Deus que prepara para nós a vitória que nós precisamos. É Deus que prepara para nós a bênção que nós buscamos. Eu vou ler agora o versículo 24 e vou ler o versículo 30, que diz o seguinte, do capítulo 14. Porém, aqui era Deus quem estava falando com o povo. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, enquanto neles estava um espírito pessimista, quanto os outros estavam desanimados, olhando apenas para o problema, Deus fala o seguinte: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. O segredo para ser abençoado é perseverar, em seguir à frente, seguir em frente. A marcha é para frente, se marcha para frente e não para trás. Então veja só, perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Então Deus estava falando que Caleb, como ele tinha outro espírito, né, dos demais, ele entraria na terra. Ele tomaria posse daquilo que Deus estava prometendo. Ele e os seus descendentes. No versículo 30, diz assim: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Porque se você ler o versículo anterior, versículo 29, fala que o povo estava murmurando e Deus não iria permitir que eles entrassem na terra por causa das suas murmurações. Então, apenas Caleb e Josué entraram na terra. E isso comprova lá no livro de Josué, que Josué conquistou as terras de Canaã, Deus prosperou a vida deles, Deus os abençoou. O segredo é não dar ouvido ao que falam. O segredo para ser abençoado é não dar ouvido às palavras negativas, palavras que vão te deixar desanimado, palavras que vão fazer você duvidar. Aqueles homens estavam fazendo o povo duvidar. Nós não podemos duvidar. Se alguém falar para você alguma palavra que vai te levar à dúvida, que vai te levar a ficar com dúvida, incrédulo, repreenda em o nome do Senhor Jesus. Não dê ouvido apenas à palavra de Deus, porque através dela você é abençoado. Josué e Caleb conquistaram, Josué e Caleb venceram. A Bíblia fala lá no livro de Josué, capítulo 14, versículo 6, eu vou ler aqui rapidamente, que diz o seguinte: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gibeão, em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quezneu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, estava se referindo àquela palavra, aquela promessa que nós lemos. Tinha eu 40 anos quando tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como senti no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Enquanto os outros ficaram desesperados, dando ouvido a palavras negativas, pessimistas, Caleb, ele escolheu perseverar e seguir o Senhor. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, ou seja, para sempre. Pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida. Caleb estava conservado, vivo. O Senhor me conservou em vida,
como prometeu. Deus ele não falha nas suas promessas. Deus é poderoso. Como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Se passaram 45 anos. Ele tinha 40 anos quando ele recebeu aquela promessa. Quando ele falou um relatório contrário ao dos seus companheiros ali. Então ele tinha 40 anos, se passaram 45 anos. Veja bem, a promessa de Deus ela não falha. Pode demorar um tempo, 2 tempos, mas ela se cumpre se você crer, se você confiar, se você perseverar. E aí diz o seguinte, estou forte. Às vezes a pessoa por muito pouco pensa em desistir. Às vezes por muito pouco a pessoa pensa em abandonar. Caleb levou 45 anos para conquistar estas terras, para receber esta vitória. E ele disse, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Veja bem que ele diz, estou forte ainda hoje. A força, ele permanecia com ela, ou seja, a fé, a determinação, a confiança. Ele acreditava no agir de Deus. Ele diz, estou forte ainda hoje. Se passaram 45 anos, se precisar voltar a batalhar, voltarei. Ele estava querendo dizer, estou forte, a minha fé, a minha força, a minha confiança é a mesma, tanto para sair do combate, quanto para voltar a combater. E ele estava conquistando naquele instante as terras, a qual Moisés havia prometido para ele. Porque ele que tomou a iniciativa e disse, eia, espera lá, a terra é boa, nós vamos possuir. Se o Senhor for conosco, nós venceremos. Então é isso, se Deus for com você, você é mais do que vencedor. Creia nisso. Cristo Jesus, na sua vida, você se torna mais do que vencedor. A palavra de Caleb e de Josué mudou tudo naquela ocasião. A palavra de Deus, ela muda tudo na sua vida. Creia no poder da palavra de Deus e você terá uma vida abençoada em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença e pedimos a Tua misericórdia. Visita essa pessoa que ora nesse momento. Às vezes essa pessoa se encontra passando por problemas, por dificuldades, passando por situações adversas. Senhor, e visita a vida de cada um, para abençoar, para trazer cura, para libertar. Tira, Senhor, toda palavra negativa desse coração, tira toda angústia, toda tristeza. Meu Deus, que a mão do Senhor venha alcançá-los, que a paz do Senhor venha estar sobre a vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, assim eu entrego a vida de cada um nas Tuas mãos e os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A sua vida está abençoada. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Compartilhe esse link com os seus amigos e com os seus colegas. Dê um like nesse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela presença de Deus. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.